Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 185. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado esquerdo está o grande Gibson. Eu tô na direita, Grande Gibson e a mesa cheia aqui com o Icarão também e o meu irmão Fábio. Tudo bem com vocês? Boa noite. Beleza, a todos. Véio. Eu gosto que já virou bordão essa entrada do Gui, né? Irmandade! Virou um bordão nacional já. Bom, meus amigos, o Corinthians jogou na quarta-feira. Esse fim de semana estivemos sem o Timão entrar em campo. Muito triste fim de semana sem o Corinthians jogar. E nesse podcast de hoje nós iremos fazer um pequeno resumo dos primeiros 10. Há quem diga, e talvez esse resumo vá contradizer isso ou não, que é triste quando o Corinthians entra em campo, e não quando ele não entra. Eu ia falar exatamente. É melhor entrar em campo ou não depende entrar? do ponto de vista. Bom, meus amigos, enfim. Iremos fazer um pequeno resumo agora dessas 10 primeiras partidas do Corinthians desse ano de 2020. Um marco. Foram 8 partidas pelo Campeonato Paulista, 2 pela pré-Libertadores. Libertador. Segunda fase da Libertadores. Enfim. Valoriza. Nessas 10 partidas, o Corinthians utilizou 25 jogadores no total, certo? Nós tivemos 3 vitórias apenas nessas 10 partidas, 4 derrotas e 3 empates. Foram 12 gols a favor do Corinthians e 10 gols sofridos em 10 partidas. Um número bastante alto de gols que o Corinthians sofreu aí. E número baixo de gols feitos, né? Baixo de gols feitos, exatamente. E como vocês sabem, se vocês não sabem ainda, estamos informando agora, nós fazemos depois de toda a partida uma eleição do craque do jogo. Todos os irmãos aqui votam, dão as suas notas. Não só nós 4, né? Tem outras pessoas que Outros participam do nosso fora. grupo. Às vezes um ou outro aparece aqui na live, aparece comentando e tal. E a gente soma essas notas, tira as médias. Dessas médias, o melhor jogador é o craque do jogo, o craque da partida, certo? Nas 10 primeiras partidas, o Cantillo e o Bozelli foram eleitos craques 3 vezes, cada um, certo? O Cássio 2 vezes, o Love 1 vez e o Luan 1 vez. É isso mesmo? Eu tô enganado? Eu acho que foi isso. Não sei, eu posso confirmar aqui. Eu acredito em você. Eu tinha a impressão que o Cássio tinha sido 3 vezes, parece que eu tô confundindo aqui. Talvez tenha anotado Eu errado. já faço a auditoria Por aqui. favor. O Cantillo foi 3 vezes seguidas o craque do jogo. E nunca na história da Irmandade conseguimos um jogador que fosse 4 partidas seguidamente como o craque do jogo, certo? As médias dos jogadores, né? Na média geral do ano até agora. O Cássio foi 3 vezes, o Cantillo 3 e o Bozelli 2. Então eu inverti aqui o Bozelli e o Cássio. Desculpa aí, galera. Mas faz mais sentido o Cássio ser eleito 3 vezes do que o Bozelli ser eleito 3 vezes. Apesar dele ser eleito 2 vezes, né, Gibson? A cara do Gibson é sensacional pra esse comentário. Enfim, a média do Corinthians de todos os jogadores do time no total tá em 4. Mas os jogadores que têm as melhores médias são o Cássio, o Cantillo e o Bozelli. Esses são os 3 primeiros. O Ramiro, na verdade, tem a melhor média no geral, mas ele jogou apenas 2 partidas. E a gente está usando como régua, assim, para cortar as notas, um mínimo de 5 partidas nessas 10 disputadas, né? O Ramiro jogou 2, na terceira ele saiu machucado e ainda não retornou. Mas nessas 2 partidas ele teve a melhor média do Corinthians até então. Agora, com 10 partidas, o Cássio é o primeiro com 5,27, o Cantillo é o segundo, bem colado nele, com 5,25, o Bozelli está logo atrás, com 5,16. Em quarto lugar, a gente tem o Camacho, que não foi eleito o craque do jogo em nenhuma partida, mas está bem próximo ali deles, com 5, uma nota 5 bem redonda pro Camacho. E para minha surpresa, eu fiquei surpreendido com isso, o Janderson aparece em quinto colocado, na quinta posição. Já um pouco atrás desses 4 primeiros, com 4,71. Mas tendo bem menos chances que esses outros, né? Exatamente, jogando menos tempo, às vezes entrando em segundo tempo, entrando durante as partidas e tal, mas para minha surpresa foi o Janderson aí aparece na quinta colocação. Se a gente fosse fazer uma escalação, e aqui é uma dica pro grande Thiago Nunes, né?
tá há pouco tempo no Corinthians. Usar as notas da Irmandade pra fazer a escalação do Corinthians. Se ele escalasse o Corinthians com as notas da Irmandade, tá fácil a defesa ali. É Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique e o Piton. Claro, né? Ninguém aqui gostou do Sidney. Camacho e Cantilli, como já falei, tem as melhores notas. O Luan, o Janderson entraria nesse ataque, o Bozelli, claro, e o Love entraria como o terceiro atacante ali. Mas até pelo que você tá falando, até a região dos volantes ali tá meio que... É isso, né? Não tem muito o que sair disso. Pelo menos no começo do ano agora, essa é a formação. Acho que a dúvida maior tá na linha da frente, né? Os 3 meias ali. Eu acho que é o lateral esquerdo e a linha da frente Isso. ali, né? É. São os pontos de O Thiago debate. Nunes não assistiu aquele filme O Homem que Mudou o Jogo, né? Se ele Não aprendeu a confiar em número ainda. Exatamente, Os exatamente. números super objetivos das notas da Irmandade Corintiana. Exatamente. Se a gente for olhar as piores notas do Corinthians, com 5 partidas de limite da mesma forma, é o Vital, tem a pior média, o Everaldo e depois o Love, o terceiro. Surpresa, né? Que surpresa o Vital, né? Mas se a gente for olhar no geral, quer dizer, normalmente os piores jogadores também são os que têm menos tempo de partida, porque jogam mal mesmo, às vezes são reservas e tal. O Macedo tem a pior média, com meio ponto. Depois vem o Joni com 1. E aí o Gustavo, que já saiu do Corinthians. E o Joni já teve chance pra Dedéu, São hein? 3 partidas do Joni já. E o Gustavo, que já saiu também com 3 partidas, tinha média de 2. Enfim, Sid Clay também não tá bem nessa fita aí. também né? não tá bem nessa fita não, mas ele também não tem tantos jogos assim. Essa posição do Love é a dúvida, né? Poderia ser que se tivesse mais umas partidas, talvez o Everaldo passasse o Love. E se o Ramiro tivesse com mais partidas, provavelmente encaixaria nessa posição aqui do Love no ataque, né? Já que ele deixou uma boa impressão nos minutos que ele jogou nas 2 primeiras partidas do ano, né, do Corinthians. Mas enfim, esses são apenas alguns números que a Irmandade vai mostrar pra vocês nesse podcast aí. O pessoal tá comentando aí, Gibson, antes do Fábio falar mais um pouco dos números do Corinthians. Bastante gente mandando salve pra gente aqui. Muita gente falando que alguns desses jogadores, o Love, por exemplo, não tem mais condição de jogar, tá muito lento a idade. Muita gente comentando também sobre a questão do dinheiro do Corinthians, falando que a diretoria tem que se explicar pela falta de condição financeira do clube. Eu imagino que não só pela questão do pagamento da arena, que tá lá com aquela de a dívida é tanto, ninguém sabe o valor exato, mas também pelo fato de, cara, a gente tem um patrocínio master que paga uma merreca pra gente, né? Que tentaram fazer esse acordo com o BMG de, vamos abrir contas aliás, lá. Não paga nada, porque deu um adiantamento forte. Né? Exatamente, Não paga nada, exatamente. Ou seja, patrocínio meio mandrake. a gente tá precisando tá com um buraco gigante de grana ali e tem muita gente cobrando isso da diretoria. Vamos falar um pouquinho aí mais do Corinthians. Aí você já falou sobre os números dos gols, né? Que ele fez 12 gols e tomou 10. Tomou Eu 10. queria destrinchar um pouco mais esses números. Dos gols que o Corinthians fez, ele dividiu bem. Foram 6 no primeiro tempo, 6 no segundo tempo. Mas, curiosamente, desses 12 gols, 9 vieram nos 15 primeiros minutos de cada tempo. Então, o Corinthians entra em campo, seja para começar a partida, seja após o intervalo, fazendo gol. Ele entra com mais intensidade, e também não sofre muitos gols nesses primeiros 15 minutos. Né? Dos 10 gols sofridos, apenas 2 aconteceram nos primeiros 15 minutos de cada tempo. Né? Um no primeiro minuto um nos 15 minutos do primeiro tempo e outro do segundo tempo. Né? Mas também na contrapartida, nos últimos 15 minutos de cada tempo é quando sofre mais gols. Né? Então o ideal pro Corinthians esse ano é que o jogo tivesse 25 Vamos minutos. jogar só torneio uma início. parte do jogo. Se fosse torneio início, o Corinthians ia arrasar. Mas não é, a gente joga 90 minutos. Mas desses 10 gols aí que sofreu, 6 foram nos últimos 15 minutos de cada tempo aí, né? Então, No final das partidas, o Corinthians no deixa... final ou do primeiro tempo, principalmente no final do primeiro tempo. Até porque, assim, pelos resultados que você apresentou, não tem muita necessidade dos times ficarem pressionando no final do segundo tempo, que normalmente os times já estão ganhando ou estão segurando o empate, que normalmente é vantagem para um time contra o Corinthians, né? Dos gols que o Corinthians fez, tem poucas, ao contrário do ano passado, que eram muitos gols, tanto feitos quanto sofridos de cabeça. Esse ano são poucos, apenas um gol feito de cabeça e 2 gols sofridos de cabeça nesse ano. Um gol feito essa semana, então. Foi essa isso. semana O foi isso. Bozelli de cabeça. Primeiro gol de cabeça em partida oficial, né? Acho que teve um em amistoso, talvez, né? Esses números que estamos falando, tanto eu quanto o Fábio... São todas as partidas De oficiais. partidas oficiais. Tivemos poucos gols de bola parada também, tanto de um lado quanto pro outro, apenas 2 gols feitos e 2 gols sofridos. Um dos feitos foi o de pênalti do Luan, né? E o outro foi um escanteio.
que também foi Foi agora, essa partida foi essa agora semana. do Bozelli. E 2 gols sofridos, um de falta e outro também de escanteio de cabeça aí. Foram 9 gols que o Corinthians fez dentro da área, chutando de dentro da área, né? Então, aquele trabalho de bola, em tese, tá funcionando, né? O Corinthians tá entrando dentro da área pra chutar, mas também tá sofrendo muito gol assim. Não sofreu nenhum gol de chute de fora da área. Então, os times estão tendo liberdade para conseguir entrar na área e chutar com espaço ali para fazer esse gol, principalmente no final do primeiro tempo, que é o ponto ali onde o Corinthians mais fica desatento aí, né? Os artilheiros do Corinthians aí, o Bozelli obviamente lidera aí com 6 gols nesses 10 jogos. O Luan tá em segundo lugar com apenas 2 gols, né? E aí o resto tem 4 jogadores aí que fizeram um gol cada, o Ramiro, o Janderson, o Everaldo e o Wagner Love. E nas assistências? Nas assistências, o Fagner lidera com 3 assistências. O Bozelli está em segundo lugar com 2 assistências, então você vê a importância desse jogador hoje nessas primeiras 10 8 partidas gols do Corinthians. saíram dele. 6 gols, 6 dele. 2 assistências. 2 assistências do menino Janderson, que já começa a explicar aí as notas boas dele, Verdade. né? Ele fez gol, fez assistências. 3 gols saíram dos pés dele também. Exato. Um do Wagner Love e uma assistência do Richard, e a gente fez 3 gols sem assistências, ou de jogada individual, ou pênalti, por exemplo, não tem assistência, né? E desses gols todos aí, os de gols que valeram pontos, o Bozelli fez 6 gols ao todo. Desses 6, 3 foram gols que diretamente influenciaram o resultado, né? Ou levou pro empate que Deu um deu ponto um pra ponto, gente. ou levou a vitória que deu mais 2 pontos aí além disso, né? O Luan fez 2 gols valendo ponto, né? Então, dos 2 gols que o Luan fez, os 2 valeram ponto. Pelo menos nisso ele é decisivo, tá sendo decisivo, né? O Ramiro fez 1 e o Everaldo fez outro aí que valeu ponto. Os outros gols, se não tivessem feito, o Corinthians teria a mesma pontuação até agora. Dentro disso que a gente tá falando, do Corinthians cair ao longo do jogo e tal, eu acho que o jogo de quarta foi um bom exemplo disso. O Corinthians tem se desesperado muito quando toma gol, cara. É muito raro você ver o Corinthians conseguir virar a partida. Foi no sufoco na quarta-feira, conseguiu um empate. O Corinthians não virou nenhuma partida esse ano. Toda vez que saiu Exato. perdendo, ou continuou perdendo, ou conseguiu um empate. Vai muito do emocional, assim. Eu acho que isso eu coloco na conta do Thiago Nunes. Ele tem que trabalhar o time no emocional, que agora tá numa situação extremamente complicada. O pessoal postou aqui, acho que a Ferroviária fez 1-0. Tá se tornando lanterna do grupo. Então, O assim, Corinthians agora... está se tornando... Isso. Ferroviária. O Coisa É, Na marcou verdade, 1 com a esse 0. 1x0 fica tudo empatado. Fica tudo empatado. Gols, vitórias, saldo, fica tudo empatado. Dá aquele peso, aquela pressão do putz, precisa ganhar, e aí começa a entrar num emocional desesperado. O Thiago Nunes tem que entrar agora. Agora ele tem que mostrar que ele é um técnico pra gerir o time, cara. O lado otimista do Corinthians é que pode estar dividindo a lanterna do grupo, mas está só a 2 pontos do líder. Então o basta grupo do uma Corinthians rodada, vitória, uma rodada boa aí pro Não, o Corinthians grupo do Corinthians é uma merda integral. É. Os 4 times são ruins. Não, é o mais pior parelho. grupo, não, é o e mais pior, mas parelho. é o pior grupo do campeonato. Eu acho que se somar os pontos não é o pior de todos. Olha. Mas, enfim, não vai ser o melhor com certeza. Eu acho que a diferença aí é que você vê a Ferroviária tá numa crescente, o Bragantino tá numa crescente, o Guarani tá meio tropeçando e o Corinthians tá tropeçando. Então acho que aí é onde tá o Não, ponto. o Corinthians não tá pensando, isso é uma descendente, cara. Qual foi a vitória que a gente ganhou? Isso é descendente. Ganhou Você do pega a Santos. curva, Já tá rolando você na pega a ladeira curva, já. tá assim, cara. Estamos na ladeira. A gente não tá estável, não. Não, o Corinthians precisa começar a ganhar jogos, Exato, tem somar que mais depender pontos, dele, e aí exato. depois Não a gente- adianta pensar E no o lado resto. bom, assim, o Corinthians vai ter tempo pra isso, né? São 4 jogos que restam. Hoje a gente tá hoje em 1º de março. O último desses 4 jogos é no 1º de abril. Então o Corinthians tem 4 jogos em um mês inteiro. Vai jogar Isso só é muito 3. raro, né? Vai jogar só É. 3 vezes no mês de março. O tempo que ele vai ter de preparo do time nesse mês de março é maior até do que uma pré-temporada. Porque, cara, vai ter 3 jogos em um espaço de 30 dias, até 1º de abril. Então, cara, assim, os técnicos reclamam muito, né, de calendário apertado, de falta de tempo. Não, ele vai ter um... Não, é a mesma oásis coisa, ali, é a mesma exato. coisa do ano passado, ter tido a parada da Copa América lá, um mês pra treinar, porra, você vai voltar, você tem que voltar voando, cara, não tem desculpa, E entendeu? voltou. No passado E foi voltou, bem. exato, Foi o melhor exato. momento do Corinthians foi nessa volta. A Que, aliás, vai ter de novo esse gente espera que o Corinthians jogue bem melhor esse mês e consiga a classificação. Eu ainda acredito na classificação do Corinthians para a próxima fase do Paulista. Vai lá, Icarão, fala da sua pesquisa pra gente. Cara, foi uma pesquisa interessante, porque a gente tava conversando sobre uma matéria da Gazeta Esportiva essa semana que fala que, curiosamente, o Corinthians, comparado ao ano passado do Carille, ele tem uma defesa melhor e um ataque pior. É. É muito curioso isso. Então, o futebol defensivo está sendo agora. É muito curioso isso. Então vamos lá. A gente tá no 10º jogo
E aí eu fiz um levantamento dos últimos anos, aí principalmente misturando também com a época de Mano e Tite. A minha conclusão é que eu tenho muita saudade do Tite. Vocês vão entender por quê. Manda ver, Carão. Fala os números aí. Mas, bom, esse ano a gente tá com 10 gols sofridos, só não tomou gol contra o Santos e o São Paulo. Exatamente. E a gente fez 12 gols. Aliás, pelo menos em clássico estamos bem. né? O Corinthians é o único time que marcou gol em clássico no Paulista. Todos os outros clássicos do Paulista até o momento foram 0x0. O Corinthians foi o único que ganhou e marcou gols no clássico. Bom, pelo menos em um, né? Porque o outro foi 0x0. Se fizesse aquele projeto de reduzir o Paulista pra ter só os clássicos, né? Pro Corinthians ia dar invictos. Enfim. Né? E no ano passado, a gente teve, nos 10 jogos também, a gente tava com 12 gols sofridos, em detrimento aos 10 sofridos agora. E no ano passado, os 10 primeiros jogos, a gente teve 12 gols sofridos e 13 feitos. Então a gente teve... Sofreu 2 gols a mais e fez um a mais. Um a mais. Fez um a mais, exato. Teve aquele 4x2, né? Teve 4x2 contra o Avenida. A gente teve, na verdade... Eu peguei os outros anos como comparativo também, porque, vamos pegar lá de trás, de 2014, foi a volta do Mano, depois que o Tite tinha saído. Isso, o Tite tinha feito em 2013 lamentável. Exato. E aí saiu, aí o Mano assumiu em 2014. Né? Isso, o presidente era o Gobi, e chamou o Mano de volta. Chamou o Mano de volta. E foi os 10 primeiros jogos desastrosos, assim. A gente teve só Paulista, a gente só tava disputando Paulista nessa fase. Foram 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Só que foram 16 gols sofridos e 12 feitos, né? Esses 16 gols sofridos, muito se passou pela goleada que o Corinthians sofreu de 5x1 pro Santos, que foi, enfim, extremamente grave. E nesse ano, 2014, o Corinthians não se classificou para a fase final do Paulista, né? Não se classificou, na verdade não passou, ficou fora da segunda fase. Ficou fora da fase. E ficou o só na fase de Mano grupo. permaneceu técnico. Permaneceu o ano ficou inteiro. até o final do ano. E aí eu vou falar de 2015, que foi a volta do Tite. E eu quis pegar esse ano porque por muito tempo, nos últimos meses, enfim, a gente tem levantado a questão de que o Corinthians foi muito defensivo, né, nos últimos anos e tal. Só que em 2015 foi um ano que eu lembro muito, me marcou muito, que o Corinthians estava com uma formação ofensiva, com Elias, Renato Augusto, enfim, era um outro perfil de jogo e começou o ano de forma empolgante. Foram 8 vitórias e 2 empates. O Corinthians... Nenhuma derrota. Nenhuma derrota. Foram 3 gols sofridos e 20 gols feitos. Era a volta do Tite depois de um ano parado. Então, assim... Naquele ano sabático que ele tirou. Foi um ano sabático, né? Ele voltou querendo exatamente isso, colocar a equipe pra frente. Ele falou, já domina a defesa, agora eu quero fazer o time produzir mais no ataque. Sim. E realmente aquele time de 2015 começou muito bem, né? Depois, na fase final, tanto do Paulista quanto na fase de eliminatória da Libertadores, teve uma queda. Exato. E depois veio a subir novamente e conquistar o Campeonato até Brasileiro. Balançou um pouco, né? Chegou a falar, de repente, de deveria sair, mas até por conta desse início avassalador. Não, e esse início, sabe, goleadas. O Corinthians ganhou de 4x0 do Once Caldas, ganhou do Palmeiras no Paulista. Então, foi um começo de ano muito otimista. E o de 2016 também foi com o Tite, que foi o último paulista dele antes dele ir pra Copa. Foram 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. Né? Pra Copa não, desculpa, pra seleção. Foram 6 gols sofridos e 12 feitos. Então você vê que essa solidez também da defesa é muito característica Agora do eu entendi Tite. a sua saudade. Bate uma saudade. A primeira derrota do ano veio no 10º jogo pro Santos. Antes disso foram 7 vitórias e 2 empates. E, assim, a gente tá falando aí de 6 gols sofridos e 12 feitos. Então, esse comparativo, ele fica um pouco mais claro, né? Dos outros anos. Não comparado ao Carille, de fato, porque a fase do Carille, ela foi meio uma incógnita, assim. Aí, eu pego um comentário que o Gibson fez essa semana, depois do jogo Santo André, na live, que tá se falando muito da mudança de mentalidade ofensiva e tal, mas não tem ainda essa clareza de temos uma mentalidade ofensiva. É uma mentalidade que não está construída. O time está em mutação, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas muito interessante esses números de comparativos, quer dizer, eu acho que os resultados são piores, né? O número de derrotas esse ano e tal, o número de vitória bem baixo, mas assim, os gols sofridos e tomados está bem parecido com os outros anos, exceção, claro, como você bem mostrou aqui, aos números do Tite, que são bem acima da média, né, tanto do Mano quanto do Carille. Bom, Gibson, você também ficou encarregado de fazer uma pequena pesquisa para mostrar aqui. Qual foi a sua pesquisa? Foi só o Paulista, as primeiras 8 rodadas do Paulista. Né? E é engraçado, porque justamente tem o ano que a coisa extrapola, que é 2015. Na média, a gente sempre tem é mais equilibradinho. Ele tem mais vitórias do que derrotas, né?
Mas fica sempre, marca 10 gols, toma 6, marca 11, toma 8. É sempre ali, ou seja, a média tá muito parecida com a desse ano. A diferença desse ano é que a gente teve aquele jogo na primeira rodada logo, que foi o 4x1. Então, tirando esse jogo, o Corinthians tá com uma estatística deprimente, né? Ou seja, só nos 8 jogos, contabilizados os 8, seriam 10 gols contra e 8 gols, 10 a favor, aliás, e 8 contra. Você fala, pô, legal, tamo positivo. Mas você tira esse primeiro jogo, que foi alienígena, né? A gente tá com 6 a favor e 7 contra. E a única vez que a gente teve com esse placar invertido, né, também ruim pra gente, foi, adivinha onde? 2014, onde a gente caiu na fase de grupo, que a gente tinha 6 gols pró e 11 gols contra. E eram 2 vitórias, 2 empates. 2014 foi uma lama. Sim, olha lá, então. E olha como é que tava lá. Em 2014 tava 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Igualzinho, esse ano a gente tem um empate só mais do que uma derrota, enfim. É quase igual. Tá parecido com 2014. Tá parecido, muito parecido com 2014. O que é preocupante. O que é preocupante porque 2014 não classificou pra fase decisiva do Paulista. Foi o último ano que a gente ficou fora da fase decisiva. Mas me diz uma coisa, e o Jô em 2017? O Jô marcou 3 gols, o Pablo, nesse 2017, o Jô marcou 3, Pablo 2, e o resto foi 1 gol também, cada um. Mas assim, você nesse levantamento de 8 partidas do Paulista, ninguém marcou mais gol que o Bozelli em 8 partidas do Paulista. Não, ninguém. Mas teve esse jogo bizarro ali no começo, que ele marcou 3, e que ele não vai fazer mais esse ano inteiro, pode ficar tranquilo. Mas erro de percurso. Isso é o famoso desvio estatístico. Quando você conta 8 partidas iniciais do Paulista, todos os últimos anos, ele marcou 5, ninguém marcou mais gols que o Bozelli. Sim. No Corinthians, em 8 partidas iniciais do Campeonato Paulista. Incluindo aquele sem querer, que a bola bateu nele e entrou. Vale do mesmo jeito. Tudo bem. Vale da mesma forma. Todo atacante marca gol sem querer e comemora do mesmo jeito, às vezes até mais gostoso, não tem problema nenhum. Quer dizer, a média de gols sofridos e feitos não tá tão assim, a exceção, claro, daquele ano fantástico do Tite, não tá tão diferente assim. Eu acho que a evolução do Corinthians nesse momento passa por conseguir resultados positivos. O Corinthians não tem conseguido resultados. Às vezes o desempenho é bom, mas o resultado é negativo. O Corinthians ainda não teve, por exemplo, aquele jogo que jogou mal e ganhou. A gente teve em várias partidas... por exemplo, de 2017, às vezes. Até porque ganhou tão pouco, né? Então, eu acho que tá faltando um pouco isso, conseguir o resultado. E é importantíssimo o Corinthians começar a conseguir o resultado no próximo sábado, contra o Novo Horizontino, a próxima partida. E aí vai entrar essa questão de que precisa jogar jogos completos, né? A gente não tem jogado 90 minutos. O Corinthians, no geral, não tem jogado 90 minutos nas partidas. E a gente vai enfrentar um adversário difícil. A gente vai jogar fora de casa. Difícil. O Novo Horizontino tem 14 pontos no campeonato. Ele é o terceiro do grupo, mas se estivesse no grupo do Corinthians, seria líder do grupo. Se tivesse em qualquer outro grupo, o Novo Horizontino estaria classificado, provavelmente em líder. O Novo Horizontino é o único time invicto do campeonato até aqui. Nos últimos 5 jogos foram 4 empates, quer dizer, tem bastante empate. E uma vitória fora de casa. Foi hoje de manhã. O Novo Horizontino, como eu falei, tem 14 pontos no campeonato. O Corinthians, só em comparação, tem 9 pontos apenas, né? Nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, assim como o Novo Horizontino, apenas uma vitória no Campeonato Paulista, né? Então esse adversário de sábado às 7 da noite é um adversário dificílimo pro Corinthians, mas o Corinthians precisa conseguir... Acho que esse jogo, mais do que o desempenho, eu espero o resultado do Corinthians. Acho que o resultado é muito mais importante do que o desempenho. Eu vi esse jogo pelo menos uma boa parte, não vi o segundo tempo inteiro, mas uma boa parte do jogo hoje de manhã da Inter de Limeira contra o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino tem uma maneira de jogar semelhante à do Corinthians, né? Joga com muita intensidade, marca na frente, toque de bola rápido, domina, assim, tenta dominar a posse de bola e acaba sofrendo com contra-ataque, né? Acabou no segundo tempo, quando eu já nem tava vendo mais. Questão do fato que o Novo Horizontino tá com muito mais pontos que o Corinthians, né? Com muito mais pontos, porque empatou muito mais. Mas e o Novo Horizontino conseguiu depois fazer um gol aí no segundo tempo, que eu não cheguei a ver. Tem um estilo muito parecido aí. Vai dar trabalho sim pro Corinthians, né? E se pegar os próximos 4 jogos, o Corinthians tem mais 4 jogos no Paulista, tem esse mais 3, tirando o último contra o Oeste, todos são contra times que estão com campanhas melhores que o Corinthians, né, no campeonato. Então tem que se preocupar mesmo. O Ituano tá empatado em pontos, mas enfim, tá numa crescente ao contrário do Corinthians. Mas o Novo Horizontino, ele tem uma boa organização, inclusive já é o segundo ano seguido, ele ganhou o programa de excelência, numa pesquisa que eu fiz. Junto com os outros grandes e mais 8 clubes, ele ganhou R$80 mil da Federação Paulista de Futebol
por conta da melhor gestão, categoria ouro de melhor gestão do clube. Então, mas o Corinthians ganhou junto? Ganhou. Eles pegam Então junto. esse prêmio não vai Eles nada. pegam junto. Mas, Não, vale 80 mil, 80 mil pra um clube relativamente pequeno do interior, os caras sabem como investir. Eu digo não vai nada do ponto de vista moral, né? Porque o Corinthians ganhou essa sim, porra. gestão. Vale lembrar que esse Novo Horizontino não é aquele clássico Novo Horizontino que jogou nos anos 90, que sim. chegou a ser finalista do Paulista e tal. É um revival daquele time que se formou 10 anos atrás. Naquele Novo Horizontino anterior, faliu, surgiu esse novo 10 anos atrás, está comemorando 10 anos agora e tá já há 5 anos na primeira divisão. Então você vê que é realmente uma gestão muito competente para um clube em 5 anos do nada chegar na primeira divisão do Paulista manter, né? e se manter por 5 anos consecutivos. E nos últimos 2, 3 anos aí você vê eles indo para a segunda fase. Eles fizeram investimento, eles trouxeram o Thiago Ribeiro, que é o nome mais famoso deles. E até a rodada anterior, agora ainda tá fechando a rodada, mas até a rodada anterior ele era o 5º colocado geral da classificação geral. Ô Fábio, você quer falar das meninas também essa semana? Triste até para as meninas essa semana. A gente sempre teve o consolo Tá de começando falar... a contaminar, né? A gente sempre teve o consolo de falar, pô, não, mas as meninas foram bem, as meninas ganharam. não É sei o muito quê. cedo pra falar. Contaminação. Após 48 jogos sem derrota, as meninas perderam essa semana num clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, perderam de 2-0. Então, enfim, infelizmente perdemos aí um longo período invicto. Então, mas é legal frisar, 48 jogos. Sim, jogos. foi Não, mais, foi recorde, foi foi mais de um ano. Cara, exatamente, sem derrotas, sem né? derrota. Até o Liverpool perdeu essa semana, a coisa tá horrível. Aí, pô, Que tá ruim fase pra do todo futebol mundo. mundial. O Liverpool só não perdeu antes porque ele jogou contra as meninas do Corinthians. É verdade. É verdade. Mas a Milene tá voltando pro Corinthians agora, por causa do Coronavírus. problema do coronavírus lá. Então, assim, o Corinthians ainda tá Paulinho bem, podia tá com um voltar elenco, também, né? tá com um elenco Paulinho. excelente. Acontece, cara. Se em 48 jogos, um jogo acabar tendo esse revés, acontece. Tá bom demais. Se o masculino tivesse desempenho, a gente tava feliz. né? Porra. Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 185, mas sem não antes o Ícaro lembrar aqui as nossas redes Aê, sociais, eu Ícaro. achei Por que eu ia ficar favor. longe Fala, pô, dessa você agora. confundiu, não, Ícaro. Galera, vamos lá. A gente tem uma listinha aí que a gente vai... Com certeza eu vou colar de Vamos, não alguém enrola, aqui. Ícaro. Mas Dá pra lembrar. as nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, onde vocês estão nos vendo, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no SoundCloud, no Deezer, no iTunes e no Spotify. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Se você puder, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá que a gente tá com alguns planos aí pra esse ano no YouTube. Dá uma força pra gente lá Ele também. decorou meu método. lá. Exatamente. Muito obrigado pela audiência e vai, Vai, Corinthians! Corinthians!